A paz do Senhor, irmãos da Terceira Igreja Batista de Petrópolis, a igreja qual eu sou pastor, e que juntos estamos passando esse período aí de quarentena, né? E seguindo aí a orientação do governo, não podemos nos reunir para nossos cultos semanais. Então, a gente está fazendo esse vídeo, nós vamos fazer outros vídeos, com o objetivo de passar aos irmãos reflexões aí sobre a palavra de Deus, sobre esses tempos que a gente está vivendo. Então, que Deus esteja abençoando a vida de todos, aqueles que não são da Terceira Igreja também que estão assistindo esse vídeo, que Deus também esteja abençoando a sua vida, que essa palavra venha trazer bênção para você. E nosso objetivo é trazer essa reflexão da palavra de Deus, como fazemos todos os domingos na igreja. Então nós não estamos reunidos na igreja, mas a igreja do Senhor não é a construção. A igreja do Senhor são as pessoas. Nós somos a igreja. E assim sendo, nós continuamos igreja. Então, se os irmãos estão assistindo esse vídeo, estão unidos nessa palavra, somos igreja do Senhor. Amém? Antes de começar aqui a palavra de Deus, eu quero falar um pouco sobre essa questão, da gente estar aí com a quarentena meio que forçada, pelos governos, e é importante a gente entender algumas coisas. Existe várias especulações sobre a quarentena, se realmente é necessário, não é necessário. Há pessoas que não concordam com isso, há pessoas que estão nas ruas normalmente, fazendo as coisas normalmente, acham que não tem que mudar nada. E, assim, qual é a situação, então, que nós vivemos? Qual é a questão importante da gente entender? O coronavírus é mais uma virose, realmente, que está aí, entre muitas que já existem, Eu, por exemplo, hoje descobri que eu estou com Zika, muito provavelmente. Eu não fui à emergência, mas os sintomas, o último sintoma aqui foram manchas no corpo, surgiram. Eu já estava desconfiado de dengue, agora praticamente foi confirmada aí a Zika. Então eu estou passando por esse período aí também de uma virose, Mas o coronavírus é mais uma virose? Sim, é mais uma virose. Só que existem duas coisas que você precisa entender. Por que nós estamos fazendo a quarentena? Por que o governo pediu e nós estamos atendendo? Bom, em primeiro lugar, é que é uma virose que nenhuma pessoa no mundo tem anticorpos contra essa virose. Então, a princípio, 100% das pessoas estão suscetíveis a serem contagiadas por esse vírus e a sofrerem os sintomas causados pela doença desse vírus. Então, isso quer dizer o seguinte: se esse contágio, todas as pessoas entrarem em contato com esse vírus de uma forma imediata, então nós teremos uma quantidade de pessoas muito grande ao mesmo tempo doentes. Por quê? Porque ninguém tem anticorpos, então essas pessoas vão ficar doentes. Uma quantidade muito grande de pessoas doentes vai acarretar uma sobrecarga do sistema de saúde do nosso país, seja ele a saúde pública, seja o sistema de saúde privada, seja os planos de saúde. Então vai haver uma sobrecarga cujos sistemas não estão preparados. E isso vai ter problemas sérios, como, por exemplo, pessoas que poderiam ser tratadas de uma forma médica e, por estar sobrecarregado o sistema, o tratamento não ser acessível a essa pessoa. E essa pessoa vir a falecer por falta da assistência médica. Então, a preocupação do governo, ou dos governos, isso porque a gente está falando do governo municipal, estadual
e nacional, né, federal, é de que a quantidade de pessoas infectadas ao mesmo tempo e quantidade de pessoas que agravam-se dentro do quadro clínico da doença seja tão grande que o sistema não consiga suportar. É o que aconteceu, por exemplo, na Itália. Está acontecendo ainda na Itália. Estava vendo notícia, na Itália está morrendo num dia só, morrendo 450 pessoas. Então veja que isso num país de 60 milhões, né, de pessoas, nem 60 milhões tem, quase 60 milhões de habitantes. Imagina um Brasil como o nosso, que tem cerca de 210 milhões de habitantes. Imagina esse país, se não contermos o contágio, a disseminação, e conter não quer dizer acabar, conter quer dizer diminuir, então nós podemos ter sérios problemas. Gente, desculpa aí os barulhos que vocês estão ouvindo, mas a minha casa fica perto da rua e não são todas as pessoas que estão em quarentena, né? Tem muita gente nas ruas ainda. Então esse é um grande problema. É por isso que os governos pediram isso e nós estamos colaborando com o governo, as igrejas estão colaborando, isso é muito importante. A Coreia, por exemplo, teve uma igreja, né, com mais de 200 mil membros, aquela igreja fez uma coisa totalmente contrária. Ao invés de acatar isso, eles acharam que a fé venceria o vírus e saíram de forma imprudente, foram para a China orar para que o vírus acabasse lá, para que o curassem, e ao invés disso acontecer, eles se contagiaram e trouxeram o vírus para a Coreia, e grande parte da população na Coreia foi contagiada a partir daquela igreja. Então veja que coisa séria, né, que nós estamos vivendo. A fé, ela tem que ser coerente dentro do nosso discurso, porque nós temos fé, sim, mas a Bíblia também nos ensina a obedecer às leis, às autoridades constituídas. A Bíblia nos ensina a sermos cidadãos de boa convivência com nossos vizinhos, com aqueles que estão ao nosso redor, com a sociedade que estamos. Então nós realmente precisamos fazer parte, desse momento. Ainda que você acha que a sua fé é tão grande que você não vai ficar doente ao ter contato com o vírus, você deve também ceder, ao entendimento de que você não fica doente, mas pode passar para outro e o outro ficar doente, porque o outro não tem a mesma fé que você tem. Então, nossa colaboração é nesse sentido, para que nós possamos ajudar a nossa sociedade, as autoridades constituídas a ter uma forma mais plausível de tratar esses enfermos. Então, essa é uma questão muito importante. Algumas pessoas estão dizendo assim, alguns pastores também, o governo não tem legalidade para fechar a igreja. Realmente, ainda não tem uma lei ordenando que fechemos as igrejas. Essa lei ainda não foi feita. Pode ser que seja feita, mas ainda não. Então, por que as igrejas, sua maioria, não está realizando seus cultos? Porque nós entendemos exatamente isso que eu falei, a nossa cooperação. Nós, Igreja de Jesus, devemos cooperar com as autoridades constituídas para favorecer a nossa sociedade. Então, assim nós estamos cooperando. Fazendo dessa forma, estamos cooperando, ajudando as autoridades. É uma situação muito complicada, né? Essa que nós estamos vivendo, mas é bom lembrar, né? Eu vou lembrar novamente aqui que isso tudo é para que não aconteça no Brasil aquilo que aconteceu lá na Itália, que está acontecendo na Itália. Então nós estamos nesse processo de evitar isso.
né? Infelizmente, a Itália não deu atenção àqueles momentos iniciais e chegaram ao ponto que chegaram. E nós, o nosso país, né, os governos estão mais atentos, estão nesse processo preventivo, então nós realmente estamos participando juntos para vencermos esse problema social. É bom a gente entender, falar sobre isso, é um problema social que pode acarretar sim consequências espirituais, mas a princípio é um problema social do qual nós queremos participar da solução social. Sim. No entanto, a Igreja de Jesus ela tem uma voz profética. A Igreja de Jesus tem a necessidade de levantar a sua voz profética. Só que a sua voz profética não deve estar incoerente, né, com a sua posição, né, de igreja presente, de igreja cooperante, de igreja participante de uma sociedade. Então, vamos levantar nossa voz profética, sim, mas vamos participar também, né, de uma solução social que os nossos governos estão buscando. Então, eu vou também fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, sobre essa questão, e eu vou parar esse vídeo. Vou interromper esse vídeo, vou fazer um outro vídeo, para não ficar aqui um vídeo muito longo. Se você depois quiser assistir em 2 etapas, você fica mais fácil para isso. Tá bom, meus irmãos? Então, o próximo vídeo eu vou estar pregando a palavra de Deus.